Se liga aí na educação. Chegou para vocês o que faltava, hein? Arte. Essa não poderia deixar de aparecer aqui para vocês. E eu sou a professora Angélica e vou conduzir a aula junto de vocês. Combinados? Então vamos lá. Nossa aula de hoje nós vamos conceituar artes visuais. O que vem a ser artes visuais? Bom, as artes visuais, elas são várias expressões que juntas vão formar esse conjunto aí, esse grupo denominado artes visuais. Nós vamos ter a música, a arquitetura, a dança, pintura, escultura, cinema, vamos embora mais, instalação, happening, body art e N's tipos de artes. Então, esse grupo de expressões artísticas, essas técnicas, elas vão ganhar o nome de artes visuais. Hoje até existe o curso, né, a graduação em artes visuais, onde o aluno vai contemplar todas essas linguagens artísticas. Não sei se vocês sabiam, né, recentemente, nós vamos contemplar também nas artes jogos de computador, história em quadrinhos e a arte digital, ok? Nós podemos associar artes visuais a jogos de computador. Sabe aquele que não acaba nunca? Você joga, o negócio não chega no fim, não chega no fim. Isso são as expressões em artes. Elas não têm um fim, né? Elas não se findam. Sempre surge um novo movimento artístico, uma nova maneira de pensar através das artes. Então, nós vamos pensar em artes visuais, né, que são as artes que nós vamos contemplar com o olhar. Tudo que pode ser apreciado através dos olhos será considerado ali artes visuais. O nosso enfoque, nós vamos ficar hoje em arte digital. Qualquer tipo de manifestação artística produzida por meios eletrônicos será considerado arte digital. Qualquer arte, suponha que eu vou fazer ali uma projeção de um trabalho, nós vamos ter arte digital, artistas que trabalham com arte interativa, não sei se vocês já viram, que são artes que vocês podem tocar, manipular, movimentar, vai ser considerado arte digital. E daí nós vamos ter o surgimento da web art, né? Web designer, enfim, nós vamos ter N's formas de se expressar através de tecnologia na nossa atualidade. A linguagem audiovisual, então, como a própria palavra expressa, ela vai ser feita da junção de dois elementos. O audiovisual. O que vem a ser audiovisual? Se artes visuais é para ser contemplada através dos olhos, audiovisual, nós vamos utilizar aqui dois dos nossos sentidos, visão e audição. Coloquei aqui para vocês uma cena do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Esse filme, ele retrata, ele faz uma paródia sobre os problemas da industrialização, essa velocidade com que a industrialização chega. Então, vocês podem perceber que ele está ali em meio a engrenagens, né, se esforçando para acompanhar. Na verdade, essa engrenagem é que leva a pessoa, né, como se fosse ali um grande desafio para o momento. Então, o Charlie Chaplin, ele é o autor desse filme, ele é o ator desse filme e ele também será a pessoa que vai protagonizar, como, gente? Protagonizar. Ah, que palavra bonita, hein? Esse filme aí, Tempos Modernos. Eu quero deixar uma pergunta. Cinema é arte ou ele é só entretenimento, né? Há uma
distância entre uma coisa e outra, apesar de nós utilizarmos o cinema como entretenimento. Mas, por trás dos bastidores, nós teremos muito a falar sobre a questão da arte que envolve os profissionais de artes, que envolve ali o cinema. Não posso deixar de falar em fotografia para falar de cinema. A história da fotografia, ela está intimamente ligada à história do cinema. Então, eu coloquei aqui para vocês que em 1826 conseguiu realizar o primeiro registro permanente da luz através de uma câmera escura, o que resultou na primeira fotografia. Essa câmera escura, tem uma história muito interessante sobre ela, porque no século XIV inventaram a locomotiva. Ok. E aí cismaram que tinham que fotografar essa locomotiva. Mas na mente das pessoas, como que eu poderia fotografar algo tão grande com uma câmera fotográfica tão pequena? Tá. Então, o cientista George Raymond, ele produziu uma câmera fotográfica, uma gigantesca. Deu a ela o nome de mamute, porque precisava de algo muito grande para fotografar algo muito grande. Para vocês terem ideia, foram utilizados 15 homens para carregar essa câmera fotográfica. E ele fez o registro desse trem, e essa fotografia tem mais de 2 metros de tamanho. Pensa bem, aqui a gente tem um registro da primeira fotografia. Essa câmera escura, ela vai funcionar da seguinte maneira. É um ambiente hermeticamente fechado, com apenas um orifício para a entrada de luz. A gente posiciona essa câmera em frente ao objeto que você quer que seja registrado. E esse objeto, ele também tem que estar à luz do dia. Ao fundo, há uma placa que se queima com a entrada da luz, formando assim a imagem. Eu tenho um caso muito interessante sobre isso, que eu vou contar para vocês parcialmente e depois na nossa próxima aula eu vou concluir. Estava eu na minha casa, descansando, era um final de semana, então eu pude acordar um pouquinho mais tarde. E aí, quando eu abri os olhos, gente, eu vi na minha parede, a parede do meu quarto era branca, e eu tenho um blackout. Eu acordei com uma imagem na parede do meu quarto. Prédios, muitos prédios. Eu fiquei um tempão olhando, observando. Gente, que isso? Um tanto de prédio? Sério que fiquei muito tempo olhando. Depois eu resolvi sentar na cama. Quando eu olhei para trás, meu blackout tinha um furinho. Um furinho. E a luz estava entrando por este furinho e projetando a rua no meu quarto. Vocês têm noção de uma coisa dessas? Agora, como que foi essa projeção? Eu não vou contar agora. Que foi a parte choque 2 que eu levei, tá? Vou contar para vocês, ó, só na próxima aula, porque é um caso muito interessante. Bom, tirando uma boa fotografia. Ok, isso aí vai servir aí, ó, para os nossos tiradores de selfie, os nossos youtubers, que precisam de tudo estudar, gente, sobre isso aqui. É importantíssimo para que vocês tenham uma fotografia de qualidade. Compreender, por exemplo, o que é uma composição e uma organização. Quem nunca abriu o Facebook lá e encontrou a fotografia de uma gata, né, poderosíssima, e atrás dela o quarto todo bagunçado? Estraga qualquer fotografia. Então, uma composição, ela é essencial para que a sua fotografia seja harmoniosa. Então, vocês têm que, ao fotografar, olhar para trás. Qual que é a sua intenção ao demonstrar aquela composição, né? Então, vamos ver aqui a questão também do ângulo de uma fotografia.
os ângulos são importantíssimos para que você apareça de forma mais harmoniosa na sua fotografia. Ou não, depende da sua intenção. Por exemplo, se eu coloco o meu celular acima da altura da minha cabeça, eu faço esse ângulo superior, né? A ideia vai ser que o meu rosto tenha uma ênfase, mas o meu corpo, ele vai ficar reduzido. Fotografias assim, ó, faz com que eu aumente toda essa parte de cima. Então, eu vou aparecer com um rosto maior, né? E o corpo vai aumentando conforme eu vou afastando o meu celular aqui para o ângulo. Tem várias maneiras de se tirar uma foto com ângulo, mas isso aí nós temos que trabalhar apenas a fotografia para eu explicar para vocês. A iluminação também ela é importante. Não só diz respeito para que você apareça iluminada por completo, não haja sombras na sua fotografia, mas isso também pode acontecer. Eu gosto demais, por exemplo, de uma fotografia contra luz. Ela é maravilhosa, aparece apenas a silhueta daquilo que você quer, ou da pessoa ou do objeto. O enquadramento, como vocês podem ver aqui, tem algumas câmeras fotográficas que até já vêm com esse recurso, né? Uma fotografia totalmente centralizada, a gente considera essa fotografia monótona. Ela não tem como é que fala? Ela não é dinâmica, né? Por isso que o exemplo dessa fotografia, a árvore, ela está descentralizada. Ela está um pouco mais ao lado esquerdo do que centralizada, porque aí ela pega o fundo que está muito bonito e torna essa fotografia mais dinâmica, ok? E agora a gente vai tratar dos planos. Ao iniciar uma filmagem, nós precisamos decidir o que vai aparecer nesses planos. Então, essa parte do plano, vamos tentar fazer aqui algo comigo, ok? Nós vamos começar pelo plano geral. O que é o plano geral? A câmera ela fica longe, de forma que apareça tudo ao meu entorno, certo? Vocês estão me vendo aí de corpo inteiro, mas estão vendo também boa parte do meu cenário. Plano de conjunto ou conjunto aberto, ele vai pegar parte do cenário, mas é possível identificar o rosto dos objetos. O que acontece? Como aqui nós estamos em um estúdio, esse plano geral, provavelmente ele não será possível representar adequadamente, que a ideia seria que eu ficasse bem longe, a ponto de vocês não conseguirem perceber o meu rosto, né? Os meus detalhes. Esse plano de conjunto, ele já pega toda essa parte, mas você consegue perceber que eu estou usando um óculos, né? Que eu tenho uma coisinha aqui, na minha blusa, enfim. Plano médio. O plano médio, daqui para cima, deixa eu fazer uma pose bonita aí para vocês. É o plano que vai pegar da altura da cintura para cima. E plano americano, odeio esse plano, porque pega bem da canela para cima. Estão me vendo aí de plano americano? Se eu levantar o pezinho atrapalha tudo? Atrapalha. E nós temos aqui o plano de close. Caprichar no carão. Como é que vocês fazem, gente? Tô bonita aí no zoom? Que seria o plano de close. Esse plano de close, ele ainda pode ser um plano de detalhe, né? Por exemplo, foca aqui, ó. Ele é um plano de detalhe, então espera-se que vocês estejam vendo apenas a minha mão com o controle. Esse é o plano de detalhe, ok? Para vocês, vai aí, na hora que vocês precisarem consultar o material, vocês terão o desenho explicativo sobre planos. Gente, esses planos, eles servem para filmagem, mas também serve para fotografia. Beleza? Serão os mesmos. Todo o processo de realização audiovisual, vamos precisar seguir alguns passos. Essa é a parte que eu estou falando para vocês, que é a parte responsável pela arte,
né, pelos artistas que estão envolvidos neste trabalho. Então, para se faça uma boa fotografia, para que se faça uma boa filmagem, faz necessário um trabalho todo digital por trás disso, né, que é o que a gente vai chamar de arte digital. Vocês vão começar concebendo uma ideia. Depois que vocês conceberem uma ideia, vocês podem fazer um breve resumo sobre o que vocês pretendem fazer no filme. Nós temos a elaboração de um roteiro, que, aliás, ele será o foco do nosso trabalho hoje. É a questão do roteiro. Gente, para tudo, nós precisamos fazer um roteiro. Eu vim para cá, eu preciso fazer um roteiro? Preciso. Eu vou para a sala de aula, eu preciso do meu roteiro? Preciso. Só que nós chamamos de plano de aula, né? Então, eu preciso fazer o meu roteiro para que eu possa ter um norte, para que esse documento possa me nortear e esclarecer melhor as coisas que eu preciso fazer naquele momento. O filme também será a mesma coisa. Então, fica uma pergunta para vocês. O que é um roteiro? Para que esse roteiro serve? Bom, ele vai seguir como um guia. Conforme eu já falei para vocês, quem elabora filmes tem que ter um roteirista, e esse roteirista ele vai descrever todos os passos possíveis que vão acontecer naquele filme, né? Desde a entrada de uma música, a aparição de um personagem, onde essa gravação será feita, enfim, né? Ele é um guia para a sua obra de audiovisual. E nós teremos aqui a função do storyboard. O storyboard, quem faz roteiro, pode se utilizar também do storyboard. O storyboard, ele vai ser uma espécie de história em quadrinhos, né, onde as pessoas vão fazer os desenhos das cenas. Então, para cada quadrante, ele escreve o tempo em que aquela cena vai aparecer, o momento, a fala, normalmente vem uma observação aqui embaixo, né, da fala dos personagens, e o desenho dentro dos quadradinhos sobre essa cena. Então, olha só, nós vamos, a partir daqui, dessa função do storyboard, nós vamos entrar em um outro assunto que é o cinema propriamente dito, né? Nós vamos pegar todos esses tópicos que nós trabalhamos aqui e vamos levá-lo para a próxima aula, inclusive alguns assuntos serão retomados para que a gente possa desenvolver aí um pouco mais sobre a história do cinema. Então, o que fica para a gente nesse momento? Que o roteiro é importante, inclusive no PET de vocês há uma atividade sobre roteiro, né, que vocês já podem dar uma olhadinha ou se estiverem acompanhando com o PET aí em mãos. Nós vamos pensar na questão do enquadramento para que o seu vídeo não fique muito monótono, né? Movimentar um pouco, que hora você vai precisar de um zoom, que hora você vai fazer um plano americano. Para quem quer ser youtuber aí, isso é legal, né? Vocês saberem trabalhar com isso. A questão da iluminação. A iluminação ela é importante para que você dramatize ou não aquela sua imagem, né? Hora clara, hora com ambientes mais escuros. Ângulo. Gente, ângulo é uma coisa seríssima. Às vezes as pessoas falam, nossa, você ficou bonita naquela foto. Aí eu costumo falar assim, foi o ângulo que eu tirei, bobo. Um ângulo favorece ou desfavorece demais a pessoa. Então, todos esses quesitos nós vamos utilizar na nossa próxima aula, ok? Então, se liga na educação aí. Muito obrigada pela aula de hoje e espero vocês na próxima aula. Combinado? Um grande beijo. Tchauzinho.